Liguei para meu filho do leito do hospital e ele perguntou se podia esperar até depois do aniversário da esposa. Era 11h12 da manhã, no dia de finados. O sol entrava pela janela do hospital, forte, direto nos meus olhos, ofuscando o rosto da enfermeira Júlia quando ela perguntou se eu queria mais um cobertor. Assenti, não porque estava com frio, mas porque algo dentro de mim desabou, silencioso, sem fazer barulho. Na última vez que chamei uma ambulância, foi por causa do Gerald. Dessa vez, era por mim coração acelerado, suor frio, mãos tremendo. No caminho, o paramédico perguntou meu ano de nascimento. 1956. Respondi. Minha boca falou, mas minha mente viajou para o fato de que minha mãe ainda estava viva naquele ano. O técnico perguntou se havia filhos para avisar. Sim, só um, eu disse, e dei o número do Derek. Eles ligaram, deixaram recado. Fiquei olhando a luz verde piscando no monitor cardíaco. 67 anos de vida, reduzidos a um número que eu podia discar. No pronto-socorro, me deitaram com cuidado. Júlia, com seu cabelo castanho e olhos gentis, prendeu os monitores no meu peito. Dona Helena, tente ficar calma. Tá bem, assenti, sem dizer nada. Não por não conseguir, mas porque não havia mais o que dizer. Ao meio-dia, ela trouxe uma bandeja, um copo de gelatina laranja, mingau branco sem sal, água gelada sem gelo. Meu nome estava impresso na bandeja, mas a tinta já desbotava. Peguei a tampa, mas deixei a mão cair. Meu celular vibrou. Era o Derek. Esperei um instante antes de atender. Música alta ao fundo. Tilintar de taças. Alguém gritando: Feliz aniversário. Lindsay. Oi, mãe. Ele disse, rindo, mas parecia distraído. Tudo bem? Perguntei. Ele riu de novo. Tenso. Tô no hospital. Falei. Silêncio. Pera. O que aconteceu? Não respondi de imediato. Ouvi a risada da Lindsay ao fundo. Alguém cantando com a música. Já estamos no brunch, mãe. Tudo bem esperar. Ele disse, respirei fundo, bem baixo. Vai cuidar da Lindsay. Falei. Ele disse mais alguma coisa, mas não captei a voz dele. Soava apressada, como se eu fosse uma tarefa a ser riscada. Um incômodo no momento errado. Na parede, um calendário pendurado com fita adesiva marcava o dia da Lindsay com um círculo vermelho. Lembrei de quando o Gerald fazia isso por mim, mas com tinta azul num calendário de paisagens. Aquela tinta já desbotou há muito. A última coisa que o Derek disse foi: Você vai ficar bem. Né, te ligo depois da festa. Não respondi, nem esperei a ligação. O dia passou e vi a Júlia escrevendo algo na estação de enfermagem. Virei para a parede. O jantar era mais mingau, agora frio, a gelatina intacta. Ninguém veio buscar a bandeja. Puxei o cobertor até o peito. Não por frio, mas porque precisava me agarrar a algo. Abri o Instagram, algo que raramente faço, mas sabia onde procurar. Lá estava ela, Lindsay, num vestido branco, segurando um buquê, um bolo em forma de coração ao fundo, luzes quentes, amigos rindo, a legenda: o melhor aniversário da vida. Esposa sortuda. Desvirei o celular, olhei para a bandeja. A gelatina laranja tinha tombado, derramando um pouco de suco no guardanapo. Aquela cor me lembrou o cabelo da Lindsay quando ela o tingiu de ombré. Eu disse a ela, uma vez, que ficava lindo. Mais tarde, Júlia voltou e perguntou se eu queria ver o médico. Balancei a cabeça. Amanhã, falei. Alguém vem te buscar? Ela perguntou. Provavelmente não, mas posso chamar um táxi. Ela assentiu, sem perguntar mais. Não chorei, mas era como se eu tivesse desaparecido da minha própria família. Quando voltei do hospital,
A casa parecia vazia, sem meu filho. Desci do táxi, paguei em dinheiro e parei na porta por alguns segundos. Não porque procurava a chave, sabia exatamente onde estava, sob o vaso de planta no degrau, mas porque uma parte de mim achava que não deveria precisar dela. Estava garoando. O ar cheirava a terra molhada. Folhas úmidas grudavam nas solas dos meus sapatos. O táxi se foi. Ninguém abriu a porta. Ninguém esperava. Levantei o vaso, peguei a chave, a mesma que Gerald e eu usamos por 38 anos. Girei a fechadura e o clique soou seco, inconfundível. Dentro, a casa estava fria, não pelo tempo, mas pela falta de gente. A cozinha, impecável, como se ninguém cozinhasse há dias. As louças decorativas ainda pendiam na parede, mas sem brilho. Coloquei a bolsa na cadeira de madeira, que rangeu baixo, como se eu estivesse perturbando meu próprio lar. Fui direto para a cozinha ferver água. A caixa velha de chá Lipton estava quase vazia. Peguei a caneca favorita do Gerald, branca, com borda azul e uma pequena rachadura na alça. Sempre dizia que ia colar, mas nunca colei. Enquanto a água fervia, liguei o rádio. A voz quente da NPR falava sobre o mercado imobiliário. Preços de casas subindo. Jovens lutando para comprar a primeira. As palavras ecoaram na sala vazia. E percebi que esta casa, onde eu estava, talvez já fizesse parte dos planos de outra pessoa. Sentei no sofá, o sofá do Gerald, agora vazio. Toquei o braço do móvel, ainda frio da manhã, e me perguntei se Gerald estivesse aqui. Será que ele teria ligado para o Derek? O chá esfriou? Não bebi. Fiquei olhando a poça de chuva se espalhando na entrada. Um barulho na porta me assustou. Era a Rose, segurando uma forma de torta embrulhada em filme plástico. Vi a luz da cozinha. Ela disse: "Não sabia que você já estava em casa." "Cheguei hoje." Respondi. "Ninguém veio te buscar." Neguei com a cabeça. Rose olhou para dentro da casa. "Fiz uma torta de pêssego. Trouxe para você?" "O pessoal está comentando." A Lindsay, sua nora, estava no café falando com um corretor sobre esta casa. Falava como se já a conhecesse. Não reagi. Só abri espaço para ela entrar. Rose sentou na cadeira perto da janela, onde sempre ficava quando Gerald era vivo. A luz ali era suave, mas mostrava o pó se eu não tivesse limpado bem. Peguei 2 pratos, cortei a torta. Rose suspirou. Os jovens de hoje são estranhos. Mal deixam os mais velhos se ajeitarem e já querem dividir os pedaços. Não respondi, só assenti levemente. Depois que ela foi embora, lavei a louça, guardei no escorredor e subi. O quarto estava igual cobertores dobrados, travesseiros alinhados, mas uma gaveta da cômoda de madeira estava entreaberta. Não lembrava de tê-la deixado assim. Abri. Dentro, um envelope velho, bordas gastas, com a letra do Gerald em tinta azul. Helena. Abra só quando precisar. Abri. Uma folha dobrada em 3. Se eu for primeiro, não deixe ninguém te tirar desta casa, a menos que seja sua escolha. Você é quem guarda a última luz. Li 2 vezes. Minhas mãos não tremeram, mas as palavras caíram mais fundo, mais definitivas. Desci. Abri a gaveta da escrivaninha. A escritura da casa ainda estava lá, no meu nome. Sem transferência, sem Derek, sem Lindsay. Guardei-a com cuidado, fechei a gaveta sem barulho. Sentei na poltrona do Gerald, onde ele apoiava as mãos todas as noites. Coloquei as minhas no mesmo lugar, sem precisar que ninguém visse, sem precisar que ninguém soubesse. Vovó, quando a mamãe disse que só precisava ficar até o fim do ano, o que ela quis dizer? Congelei. A massa de panqueca ainda grudava no meu dedo. Emily estava do outro lado da cozinha, colher na mão, sem mexer a tigela.
A luz do sol batia no cabelo escuro dela, com mechas douradas do verão. Não respondi de imediato. O silêncio tomou a cozinha, exceto pelo tique seco do relógio na parede. O que ela quis dizer? Vovó, perguntou de novo, mais baixo, mas sem medo. Limpei as mãos no pano, larguei a colher, não sei ao certo. Falei, ela não insistiu, mas seus olhos, mais maduros que os de uma menina de 12 anos, ficaram em mim. Naquela manhã, fiz as panquecas redondas, como sempre fazia quando ela vinha. Ficaram douradas, perfeitas. Emily gostava de xarope de bordo e morangos congelados, e eu a deixava colocar sozinha, com mãos lentas, como se fosse mais velha. Sentamos à mesa de madeira sob a janela. A chuva da manhã tinha parado, o quintal brilhava, passarinhos pulavam no fio, ajeitando as asas. Servi chá para mim, leite para ela. Não falamos. Derek ligou por vídeo às 10h42. Atendi. Lindsay apareceu primeiro, cabelo enrolado numa toalha, sob uma lâmpada infravermelha. Ao fundo, som de água, vozes abafadas de um spa. Oi, mãe, disse rápido, virando a tela para o Derek. Tá tudo bem? Ele perguntou. Assenti. Você e a Emily fazendo algo panquecas? Respondi. Bom, ligo depois. Tô meio ocupado. A chamada durou 28 segundos. Fiquei olhando a tela preta. Emily terminou o último pedaço, mastigando devagar. O que sua mãe te disse antes de vir para cá? Perguntei. Ela deu de ombros. Só que eu ia ficar uns dias, para não te incomodar. Recolhi os pratos. Emily ajudou a empilhar. Quieta. Mas a vi olhando para o escritório. À tarde, abri a estante velha. Emily puxou um porta-retrato, eu e Gerald, em 1988. Ele de camisa azul, braço em mim, eu de vestido branco com florzinhas. Sorriamos, mas olhando um para o outro, não para a câmera. Quando foi isso? Vovó, quando alugávamos um apartamentinho no centro, antes do seu pai nascer, ela ajeitou o quadro para evitar reflexo. Ele sorri meio como o papai. Não respondi, mas vi como ela notou os olhos do Gerald, mesmo sem tê-lo conhecido. Naquela noite, enquanto dobrava toalhas no sofá, Emily veio com algo na mão. Mamãe não sabe que peguei isso, disse. Era um pendrive preto, com um bilhete dobrado colado. Vovó deve ouvir à noite de quinta. Não fiz perguntas, só assenti. Depois que ela dormiu no quarto de hóspedes, liguei o laptop, conectei o pendrive, um arquivo de áudio, coloquei os fones, passos, água correndo na pia, depois a voz da Lindsay, tensa. Quando ela assinar. Tá feito, Derek respondeu, baixo. Acho que ela não entende mesmo, mas tá diferente ultimamente. Lindsay, diferente como? Ela é sempre tão quieta. Isso é nossa vantagem. Uma risada curta, afiada. Essa casa é só o primeiro passo. Depois, juntamos tudo e mudamos para mais perto da cidade. A Emily entra naquela escola charter, tirei os fones. Sem tremor, sem suspiro. Só fiquei ali. Um toque leve na porta. Emily espiou. Ouviu assentir. Tudo ela confirmou. Olhos fixos nos meus. Abri os braços. Ela veio. Me abraçou com cuidado, mas firme, como se segurasse alguém que parece forte, mas já está se partindo. Naquele momento, olhando para ela, soube que essa menina é a única razão para eu não me calar mais. Liguei para meu filho do hospital e ele não veio. 3 semanas depois, liguei para meu advogado e vendi a casa que ele achava que ia herdar. O escritório do Alan McKinnon ainda cheirava a papel velho e café queimado, mas ali, naquele momento, senti que estava, enfim, segurando a última luz que Gerald me deixou. O cheiro de cera de limão na madeira me trouxe de volta. Já estive aqui antes, com Gerald,
em 2002 para assinar o contrato do telhado novo, quando eu ainda acreditava que as grandes decisões da vida eram tomadas a dois. Agora estava sozinha. Alan parecia o mesmo, camisa listrada, gravata frouxa, mãos grandes com uma assinatura firme e limpa. Ele puxou uma cadeira, colocou uma pasta sobre a mesa de vidro e inclinou a cabeça. Helena, antes de ler qualquer coisa, tem certeza? Tirei da bolsa um envelope velho, com a letra do Gerald, e ao lado, o pendrive que Emily me deu, embrulhado num saquinho cinza macio. Não preciso dizer nada. Falei. Está tudo aqui. Alan assentiu, sem insistir. Ele conhecia meu silêncio. Aquele que carrega arestas afiadas, conectou o pendrive, leu algumas linhas transcritas. Quando chegou em assim que ela assinar, é tudo nosso. Soltou um suspiro quase imperceptível. Fui até o canto e me servi de café da máquina. O tic-tac da água quente, o aroma amargo, tão familiares. Uma pequena bandeira americana aparecia atrás de uma foto de família na mesa dele. Uma placa de madeira dizia Tabelião. Olhei pelas janelas, nuvens pesadas, como se o céu ainda não soubesse que alguém estava abrindo mão do que segurou por mais de meio século. Qual é o plano? Alan perguntou. Vender a casa. Colocar tudo num fundo para Emily. Para quando ela crescer, sem acesso para o Derek, sem aviso para Lindsay, ele abriu o livro de registros, começou a escrever. Trabalhamos por quase 1 hora, revisando a escritura, o seguro, a assinatura original do Gerald, tudo intacto. Ele deixou meu nome como única dona. Um jeito quieto de me entregar a espada que eu já havia recusado. Assine aqui, disse Alan. Peguei a caneta. Sem hesitar. Minha assinatura saiu reta. Segura. A última vez que assinei por nós dois foi no dia do casamento. Murmurei. Alan não respondeu. Apenas fechou a pasta. Carimbou o selo vermelho e assentiu. Está feito. Ao me levantar, Alan pousou a mão na pasta. Tem certeza de que não vai falar nada pro Derek? Olhei para ele. Se eu falar, vou amolecer. Voltei para casa antes do anoitecer, sob uma garoa leve. Caixas de papelão estavam empilhadas na varanda livros. Porta-retratos, toalhas de mesa. Rose estava junto à cerca, podando lavandas com uma tesoura de jardim, arrumando as coisas. Perguntou. Só reorganizando, respondi. Ela não perguntou mais. Apenas ergueu uma forma de torta e balançou de leve. Fiz torta de maçã hoje cedo. Ainda tá quente. Peguei. Obrigada. Dentro de casa. Desenganchei a foto do casamento. Gerald de terno. Eu de vestido de renda. Os dois rindo com a coragem dos recém-casados. Limpei o quadro com um pano seco e o coloquei na última caixa. Sem lágrimas. Sem tremores. Chequei o celular uma mensagem sobre jantar no domingo. Olhei por um instante e apaguei. Ele bateu a porta com flores e um pedido de desculpas atrasado. Não atendi. Deixei o advogado entregar o envelope, junto com um bilhete que dizia: Não estou morta, mas também não preciso mais de você. Alan estava ao pé da escada, segurando o envelope grosso, selado com cera vermelha. Derek, atrás de um buquê de lírios brancos, se mexia, inquieto. Lindsay, de vestido bege, cabelo bem cacheado, lábios levemente vermelhos. Ficou por perto. Os dois encararam Alan como se ele pudesse mudar de ideia, como se um intermediário pudesse suavizar o peso das palavras. Mas Alan disse pouco. Apenas entregou o envelope, desceu os degraus e foi para o carro. Fiquei atrás da cortina, imóvel. A casa estava quase vazia, só uma cadeira de madeira perto da janela, uma caixa marcada como livros para guardar e uma luminária de chão brilhando dourada. Emily estava junto à escada, mão no corrimão, silenciosa.
apenas observando. Derek rasgou o envelope assim que Alan passou o portão. Seus olhos pararam na primeira linha. A letra do Gerald, de anos atrás. Se eu for primeiro, não deixe ninguém te tirar desta casa. Vi sua mão apertar o papel, mas ele não o rasgou. Lindsay pegou o documento, folheando até as páginas finais a confirmação da venda, os papéis do fundo, a transcrição da gravação do pendrive. Parou na metade, voz cortante. Você criou um fundo. Saí das sombras, encarei os dois. Não precisei gritar. Não é por mim. É pela única pessoa que ainda me vê como humana. Emily desceu um degrau. Ficou ao meu lado. Lindsay forçou um sorriso. Tenso. Forçado. Você deveria ter conversado com a gente antes? Encarei-a. Meu filho deveria ter ido ao hospital. Derek pareceu querer falar, mas Lindsay cortou. Dura. Você acha que a Emily não vai te odiar por isso? Tá tirando os pais dela, colocando-a no meio. Não vacilei. Não, acho que ela vai aprender a viver sem se curvar a um amor tóxico, respondi pausadamente. Emily se aproximou, pousando a mão na minha, fria, mas firme. O silêncio tomou a sala, lá fora. O vento balançava-se uma cortina. Um pardal pousou no corrimão de ferro. Lindsay virou-se primeiro, puxando os braços do Derek. Vamos! Seus olhos brilhavam, não de tristeza, mas da amargura de perder. Derek não me olhou ao sair. Apenas lançou um olhar rápido para Emily. Algo não dito, mas sem coragem para falar. Quando a porta fechou, não me virei. Só respirei. Emily sentou na cadeira de madeira, abraçando os joelhos, olhando para o ponto gasto no chão que Gerald sempre quis lixar, mas nunca fez. Virei-me, entrei no quarto e disse baixo, como se precisasse lembrar a mim mesma: meu filho não morreu. Ele só não é mais o homem que eu conhecia. Eu achava que morreria naquela casa, sob a foto do nosso casamento, mas saí de lá ainda viva. E, pela primeira vez, me senti livre. Na primeira manhã no novo lugar, não havia tábuas rangendo, nem cheiro de mofo do carpete velho, só uma luz suave, como uma mão acariciando o meu cabelo. A cozinha era pequena, paredes cor de creme, um relógio de madeira pendia meio torto, tic-taqueando sempre um instante atrasado, como eu. Fiz chá, o mesmo de sempre, saquinho amarelo da Lipton, sem açúcar, sem leite. A mesa ficava junto à janela aberta. A brisa do vale trazia o aroma de terra e lavanda do jardim do vizinho. Deixei o chá intocado. Na estante, pedaços da vida antiga, livros do Gerald, Steinbeck, Bradbury. Alguns ainda com lenços marcando as páginas. Arrumei por sentimento, não por ordem. Não havia mais ninguém para me corrigir. O celular vibrou. Era Rose. Soube que você mudou. Lugarzinho quieto. Tem um café por aí. O canto da Hazel Gerald lia jornal lá. Vi a placa ontem, respondi. Tinha escrito em giz. Especial de hoje, silêncio. Rose riu baixo. Combina com você. Desligamos após poucas palavras quentes. Ninguém mencionou Derek. Não precisava. Naquela tarde, recebi uma carta da escola. Envelope branco, carimbado. Emily pediu mudança de residência. Motivo: mora com Helena. Avó, digitado em fonte limpa, mas meu nome escrito à mão, em tinta roxa, letras inclinadas. A mesma inclinação que ensinei a ela quando escreveu meu nome em envelopes de aniversário. Não contei a ninguém. Só fiz mais um bule de chá. Na sexta à noite, uma batida na porta. Era Emily, mochila nos ombros, uma maleta aos pés, segurando uma almofada de gato, aquela que comprei na feira de Natal 4 anos atrás. Não perguntei nada, apenas abri espaço. Ela entrou, não como visita, mas como quem chega em casa. Não mudamos muito. Trocamos algumas cadeiras, trocamos a toalha da mesa.
Emily abriu as janelas, desembalei uma estatueta de lavanda e a coloquei na varanda. Plantamos juntas, as mãos dela sujas de terra. Passei um pano, mas ela não pegou, só olhou para mim e sorriu. Naquela noite, contei sobre o lenço do Gerald, bege com borda azul, um H bordado no canto. Guardei, disse a ela, não pelas memórias, mas porque foi a única coisa que nunca mentiu para mim. Emily assentiu, a mão ainda agarrada à barra da minha blusa. Então, me abraçou forte. Agora eu tenho um lar. Sussurrou. Não porque é uma casa, mas porque tem alguém me esperando. Não respondi. Só a puxei mais perto. Mais tarde, após ela dormir, parei diante do espelho do banheiro, luz suave acima. Escovei o cabelo, um lado ainda desigual, bochechas um pouco caídas, olheiras escuras, mas o olhar claro, como se nunca tivesse se fechado de todo. Falei baixo, para o reflexo. Oi. Helena, é bom te encontrar de novo. No dia em que deixei a casa antiga, ninguém veio se despedir, e eu não precisava de ninguém para ficar. O que levei não foram móveis ou caixas, mas o silêncio que virou decisão. Achava que sacrifício era amor. Agora sei que, se você não se erguer por si mesma, até sua família se acostuma a te olhar de cima, como a velha cadeira de madeira que sustentou todos por anos na sala, quando todos aprenderam a se sustentar sozinhos, esqueceram que ela ainda estava lá. Se você já se sentiu desvanecendo na sua própria família, talvez seja a hora de se levantar não para ir embora, mas para se tornar você mesma